Olha, minha gente, vamos voltar ao vivo lá para o Fórum do Barro Duro? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai voltar com o Alan para falar de um outro júri. O júri justamente que eu vim comentando com você de casa, do cancelamento do júri daquele policial militar, o Josevildo Valentim dos Santos Júnior, que começou hoje de manhã. Essa hora, né, Alan, era para a gente estar falando aqui do resultado do júri. Só que foi cancelado depois que o advogado do ex-militar, o Luiz Estevão Pérez, abandonou a defesa e deixou o plenário. Vamos entender o que foi que aconteceu, então, com o repórter Alan Garcia. É com você, Alan. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, a gente poderia estar falando agora, né, da conclusão desse júri, né, da conclusão desse trabalho que a Justiça faria hoje, nessa quinta-feira, né, para julgar, né, o ex-policial militar que confessou ter matado a Aparecida, uma jovem de 18 anos, no dia 15 de outubro de 2019, e ter tentado matar também o namorado dela. E depois desse caso, diversos outros casos de estupros vieram contra ele. Mas hoje, ali no julgamento, o advogado do ex-policial militar não concordou com uma pergunta de uma das pessoas que fazia parte do júri popular e pediu para que a pergunta fosse refeita, fosse reformulada e, ao mesmo tempo, também solicitou para que o julgamento fosse suspenso. O juiz disse que não aceitou. A gente gravou uma entrevista com o juiz e o promotor de justiça, que a gente vai ouvir, e em seguida a gente também vai ouvir o posicionamento desse advogado, do advogado, né, que estava ali defendendo o ex-policial militar. Então a gente começa o nosso ao vivo para assistir a entrevista com o promotor, que trouxe ali um pouco do que aconteceu e também o posicionamento da promotoria. Vamos assistir. O júri veio transcorrendo com muita transparência, né? Houve a oitiva das testemunhas, depois teve o interrogatório do réu, que se utilizou do silêncio seletivo, do interrogatório seletivo, para responder tão somente as perguntas da defesa e dos jurados. O Ministério Público não teve condições de fazer pergunta para ele. E numa das perguntas feitas por um dos jurados, ele escreveu, obviamente, que é um corpo de jurados composto por pessoas leigas. O jurado fez a pergunta expondo um certo juízo de valor, mas que não foi revelado em nenhum momento, nem pelo magistrado, presidente e por ninguém que estava aqui no plenário. A defesa pegou isso, depois da sustentação do Ministério Público, e alegou uma nulidade, expondo o que o jurado tinha escrito naquele bilhete. O Ministério Público se posicionou contrariamente, alegando que se tratava de uma nulidade algibeira, aquela nulidade de bolsa, que a defesa vem, implanta a nulidade e depois quer se favorecer dela. E o magistrado, no ato, já deu a decisão. Mas não satisfeitos, sem ter encerrado a sessão plenária, a defesa se levantou, abandonou o plenário, abandonou a defesa processual e saiu aqui do salão. E por essa razão o júri foi cancelado. Espero que não tenha sido uma manobra processual da parte do advogado. Eu realmente espero que não tenha sido. Mas o Ministério Público imediatamente pediu que o juiz considerasse a aplicação de uma multa pelo abandono do plenário e que encaminhasse os autos para o Tribunal de Ética da OAB para que apreciasse o caso. O juiz responsável pelo julgamento, né, pelo que acontecia hoje de manhã no Fórum do Barro Duro, também concedeu uma entrevista para a gente. Ele disse que não entendeu, né, não viu necessidade de cancelar ou de suspender naquele momento o júri e disse que medidas cabíveis serão tomadas, né, e provavelmente daqui para o fim do ano deve marcar um novo julgamento para ver qual será o futuro do ex-policial militar. Vamos assistir à entrevista. Sendo intimado agora para constituir um novo advogado, haja vista o abandono da causa. Se porventura ele insistir no mesmo advogado, não há problema algum. Nós vamos marcar uma audiência, um novo julgamento para setembro.
Se ele não tiver condições de nomear um novo advogado, vai ser para ele designado o defensor público. Foi aplicado as medidas cabíveis em relação a isso, mas um novo julgamento com toda a imparcialidade e todos os direitos serão devolvidos ao acusado. No começo da noite de hoje, eu conversei com Luiz Estevão, que é o advogado do ex-policial militar. Eu digo que é porque, segundo o advogado, ele não abandonou a causa, não abandonou o cliente. Coloquei para ele que a justiça entendeu que ele abandonou ali o fórum. Ele disse que não, porque não concordava com o que estava sendo colocado. Ele disse que o cliente sofre de transtornos mentais e que, por isso, meio que não concordou com o que foi dito. A gente conversou com ele no começo da noite de hoje. A gente acompanha agora essa entrevista. Não houve um abandono de caso. Houve uma defesa, a ampla defesa, na sua plenitude, e cujo esse causídico recebeu da mão do juízo um quesito que vinha de um jurado. Só que o quesito era um pouco já telegrafando qual seria o voto dele. O que me chamou muita atenção foi que não havia ainda nem o Ministério Público se pronunciado, não havia ainda nem esse causídico explanado. Então, ele já veio com a sua convicção formada. E isso nós chamamos que está contaminado. E dessa forma, eu solicitei ao meritíssimo juiz que cancelasse, que suspendesse, haja vista essa contaminação. E ainda disse, o senhor não viu essas folhas? Ele falou, vi. Então, ele só não fez a pergunta. Vieram duas perguntas do jurado, mas ele só fez uma. E com base nessa uma, pergunta, eu pedi o cancelamento. Que pergunta foi essa? Assim, ela é... Vou ler aqui, ver se dá para entender. Uma pessoa como o senhor, após tal ação, com tamanha crueldade, deve ser considerado como ser humano? Essa foi uma pergunta. Na mesma linha ela continua. Deve conviver na sociedade? O que o senhor merece? Essas eram as perguntas encaminhadas ao réu do corpo de jurado. Automaticamente, tomando conhecimento dessa barbárie jurídica, eu pedi o cancelamento. E ficou registrado em ata, pedi para que consignasse em ata e para cancelar. E, evidentemente, nós tínhamos, assim, infinidades de provas para mostrar que o Valentim é doente, é esquizofrênico, é psicótico, porque da página 800, tá? Aqui está o prontuário dele na polícia, até a página 900 só fala da psicose, só fala da esquizofrenia do caso do Valentim. Então, aqui ele pega um atestado de 3 dias, no outro, 3 dias depois ele volta a trabalhar. Em 3 dias, acredito eu, que a psicose não acaba. Acredito eu que a esquizofrenia também não acaba. Então, ele saía ainda esquizofrênico, ainda sob efeito de droga, ia trabalhar. E com base nisso, ele começou a usar droga dentro da corporação. E usando essas drogas, ele começou a cometer esses delitos. E foi até ser afastado. E no último mês que ele ficou 6 meses afastado, chancelaram a morte da Aparecida. Como? Liberando um psicopata, liberando um doente, colocando uma arma nele para defender a sociedade que acabou nessa tragédia, infelizmente. O senhor continua no caso? Eu nunca saí do caso. Eu saí da aberração jurídica que aconteceu hoje. Eu não saí do caso, eu estou no caso, eu defendo o Valentim. Eu também fiz outras perguntas ao advogado Luiz Estevão, que defende o ex-policial militar, porque diante das falas dele, Beatriz, ele coloca, portanto, uma situação onde o ex-policial militar, que segundo o advogado tem transtornos psicológicos, sofre aí de transtornos, e que a polícia militar, mesmo assim, teria permitido
que ele continuasse na corporação, aliás, que entrasse na corporação. O advogado disse que vai processar o Estado. O juiz que estava hoje de manhã, né, responsável pelo julgamento, disse que vai tomar as medidas cabíveis. Uma delas é ver o comportamento do advogado que deixou o plenário. Nós questionamos a OAB o que será feito daqui para frente. A OAB disse que primeiro vai analisar toda a história, tudo o que aconteceu hoje de manhã, para aí sim poder se posicionar e informar o que será feito, se é que algo será feito contra o advogado do ex-policial militar.